Boa noite. Boa noite a todos, estamos ao vivo, começando aí uma série de entrevistas, de sabatinas, a gente vai conversar bastante sobre teologia. Esse é o programa Vamos Falar de Teologia. Hoje a gente vai batizar esse programa com esse nome, é um programa do Seminário Teológico Batista MISPA, dirigido aí pelo excelentíssimo pastor Jorge Cacuto. E hoje a gente vai falar também com o pastor Júnior Martins, que é autor do livro Vamos Falar de Teologia. Todos nós três somos professores também no Seminário Teológico Batista MISPA, para quem ainda não nos conhece. E a gente vai aqui todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, a gente vai conversar sobre teologia. A semana que vem, muito possivelmente, a gente vai ter um texto muito legal, um programa muito jóia, com outro entrevistado. Mas hoje a gente vai falar sobre o seminário e sobre o livro do pastor Júnior Martins, chamado Vamos Falar de Teologia, que dá nome a esse programa. Por enquanto, vamos abrir aí para o pastor Jorge Cacuto e para o pastor Júnior Martins, darem aí a boa noite, né? O boa noite deles para todo mundo que está ao vivo conosco. Boa noite a todos os nossos irmãos que nos acompanham nesta jornada. Vamos conversar, vamos falar de teologia. É uma satisfação enorme podermos caminhar juntos, podermos conversar a respeito desse trabalho primoroso que um dos nossos professores, pastor Júnior, desenvolveu, conversarmos sobre o nosso Seminário Teológico Batista MISPA, e mostrar opções várias de como você pode participar e trabalhar nesse projeto. Muito obrigado. Bom, meu boa noite aí a todos. É uma alegria inenarrável estar aqui com os irmãos nessa noite. Fiquei feliz demais pelo convite para ser o primeiro entrevistado aí, depois participar aí da banca de entrevistadores também no próximo programa, a partir do próximo programa. De ter o meu livro, né, como o tema aí do nosso primeiro encontro, e também o título do meu livro se transformar aí também no nome do programa, porque foi escrito pensando nos seminaristas, contando um pouco da minha experiência em sala de aula, aí já quase 21 anos aí, dando aula de teologia. É algo que eu amo muito, que está no meu coração, que está na minha vida, e vamos ver aí se a gente consegue provocar coisas boas no coração das pessoas, e é isso aí, vamos lá, vamos falar de teologia. Muito bem. Bom, a gente pode começar logo por aí, pastor Júnior. Como é que surgiu, não é, a ideia desse livro? Eu li o livro, é uma delícia de lê-lo, e eu sei que são artigos aí, uma compilação de textos que você preparou, mas diz aí pra gente como é que surgiu a ideia da compilação desse texto, onde esses textos estão na íntegra, onde que a gente pode achar mais textos que você tem produzido nesse tempo? Olha, esses textos, eles estão sendo escritos mais ou menos desde o ano de 1998, quando eu já estava ali pastoreando a Igreja Batista do Jardim Iporã. E depois eu nem tinha me formado ainda, eu estava ali por volta do terceiro, indo para o quarto ano também do Seminário Teológico Batista Paulistano, e eu fui acumulando esse material. Depois eu comecei a dar aula, né, de teologia ali por volta do ano 2000, ainda recém-formado, dando aula para um centro de treinamento de liderança, e eu fui acumulando todo esse material. Sempre escrevi as pastorais da igreja, e eu sempre gostei, na verdade, de escrever desde a adolescência. No ano de 2013, uma pessoa começou a pedir os esboços dos meus sermões para ler, para estudar, porque tinha interesse, porque gostava dos sermões, e começou a pedir outros textos escritos. E eu sempre guardei todos esses textos com bastante carinho, com bastante cuidado. Aí a pessoa me deu a ideia de fazer um blog. Eu recebi aquela ideia assim um pouco
com um pouco de ceticismo, mas aí eu consegui uma plataforma dessas de graça, né, o Blogspot, e comecei a postar esses textos lá. Com o início lá do meu doutorado lá no Servo de Cristo, e com a minha ida também para o seminário MISPA, para dar aula, eu comecei também a escrever alguns textos complementares para as aulas, percebendo os incômodos, as dificuldades dos alunos, e fui também acumulando esse material. Então, quando foi o ano passado, né, o ano de 2019, eu percebi que eu já tinha uma quantidade razoável de material acumulado nessa área de ensino teológico, de pensamento teológico, e resolvi editar, né? Eu mesmo editar e colocar no formato de um livro. Ele ficou bastante tempo disponível no meu site, num PDF, teve pouquíssimas visualizações, havia um ceticismo por parte das pessoas, eu dizia para as pessoas assim, eu já tenho 3 livros escritos, cadê os livros? Falar, estão no site. Tinha gente que dizia assim, mas se está num PDF, está no site, não é livro, eu quero em papel. Então, quando foi esse ano, aí, até por ocasião aí da pandemia, eu aproveitei esse tempo da gente que acabou sobrando e me arrisquei a melhorar, né, a edição desse livro e realmente imprimir e começar a fazer a distribuição. Então, ele nasceu disso, tá? De escritos antigos, dos textos do blog, que é o blog Reflexões e Flexões, que ainda está no ar. Hoje ele tem mais ou menos 307 textos. Os textos que estão no livro, eles não estão exatamente como estão no blog. Alguns, inclusive, eu retirei, outros passaram por melhorias, ampliações, passaram por revisões para serem colocadas no livro, porque eu queria que o livro também, de alguma forma, ele tivesse alguma coisa especial, diferente, que não está no blog. E eu tenho aqui também alguns textos que eu escrevi especificamente para o livro, tá? A parte final, também a gente tem são 3 palestras que eu dei para jovens e adolescentes, né, para grupos de jovens, dentro da própria Igreja Batista aqui da Vilas das Belezas, e eles estão gravados, eu acho que eles podem ser, inclusive, encontradas, essas palestras, no site da igreja, mas nós temos aqui a forma final num texto um pouco mais ampliado e um pouco mais denso do que aquilo até que você vai encontrar através de áudios. Então, o formato é esse. Eu escrevi realmente pensando nos alunos de teologia, no pessoal que está começando a estudar teologia, que toma aquele susto, toma aquele espanto, entra sem saber bem o que está fazendo. Então, é uma tentativa de colocar o cara sentado na cadeira e falar, meu amigo, o que está acontecendo aqui nesse momento é isso, e é muito importante você entender. É mais ou menos esse o caminho aí do livro. Você divide o livro em 3 partes. Os desafios da sala de aula, que isso a gente tem uma experiência, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O segundo é o pensamento teologicamente, né? Pensando teologicamente, e depois desafios atuais para as mentes teológicas. Por que essa sequência, e dividido nesses temas prioritariamente? A ideia foi, num certo sentido, escrever o livro de uma forma progressiva. Então, é como se eu pensasse com o cara mais ou menos o seguinte, olha, primeiro você precisa entender como funciona uma sala de aula, o que é estudar, você precisa entender que a teologia também é um chamado, é uma vocação, não é só um adereço para a vida da igreja, você precisa entender que isso é algo que pode acompanhar a sua vida e pode ser enriquecedor. Bom, o segundo momento foi, aproveitou o momento de aula, né, aprendeu algumas coisas, então você vai começar a aplicar isso na sua compreensão dos textos, na sua leitura dos pontos teológicos. Então, por isso que eu coloquei aqui, por exemplo, escatologia, tem o texto Nem Tudo é Piada, né, que é uma crítica mais ou menos assim velada às pessoas que fazem teologia e querem levar aqueles jargões teológicos para o dia a dia da igreja, não fazem a ponte, né, que são cuidados que o pensador teológico tem que ter, e depois migrar, né, a terceira parte seria mostrar para as pessoas que elas podem criar, né, elas podem chegar a um ponto em que elas terão uma certa independência teológica, em que elas podem começar a oferecer às pessoas uma leitura teológica, bíblica e teológica da realidade, e oferecer isso à igreja, tá?
Então, é um caminho que você, vamos dizer assim, o primeiro capítulo é o caminho, é aprender a dependência, aprender como aprender. O segundo caminho é usar as ferramentas básicas. E o terceiro caminho, a terceira parte, é o caminho da independência teológica, onde você já vai pensar por você mesmo e você já vai começar a oferecer coisas mais substanciosas, assim, digamos, para a vida da igreja e para o saber teológico, para você começar a contribuir de verdade. Muito bem. Pastor Cacuto, uma pergunta simples. Eu queria primeiro que você apresentasse para a gente, que o senhor pudesse dar aí um apanhado geral de qual é a visão, a missão, quais as linhas teológicas que a gente segue. A gente é liberal, a gente é reformado, a gente é neo-ortodoxo. O que a gente é aí no MISPA? Quais são as linhas reais que a gente trabalha aí, teologicamente? Muito bem. O Seminário Teológico Batista MISPA, ele está funcionando na Igreja Batista em Vila das Belezas, muito próximo ao metrô Vila das Belezas, creio que não mais do que 500, 700 metros. A pergunta ela é pertinente porque hoje, quando se pensa em seminário, primeiramente tem que se considerar o que é ensinado nesse seminário. E eu quero assegurar para o nosso público de que a maior parte dos nossos professores, eles são pastores das nossas igrejas. Eles estão filiados à Convenção Batista Brasileira. Fujo dessa nomenclatura reformado ou então neo-ortodoxo. Primeiro porque são nomenclaturas que não nos definem, embora estejamos mais próximo de um lado do que do outro. Neo-ortodoxia, ela tem a ver com pessoas que não estão completamente concordando com o texto que nós estamos lendo. Eles têm outras explicações a respeito da validade das escrituras. Então, por esta razão, eu prefiro usar o título ou o nome pelo qual nós somos conhecidos, a Igreja Batista Conservadora. Talvez isso seja a melhor descrição. Isso também não nos faz naturalmente reformados, embora talvez tenhamos muitas similitudes com os reformados, especialmente nessa questão da aceitação da Bíblia como a palavra de Deus, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a salvação através da fé. Isso nos identifica muito mais para esse viés, mas assim mesmo temos algumas ideias do que os reformados defendem, e nós teríamos... não, peraí, não é bem assim. Então, não sei se consigo responder a sua resposta muito sucintamente. Botei na roubada, né, pastor? Desculpa aí, hein? com o pastor de teologia que nem o Júnior aí, né, a gente fica na roubada, né? Mas como que a gente está fazendo? A gente, no semestre passado, fez online. Nessa, a gente deu uma suspendida. Por que as aulas foram suspensas nesse semestre? Isso. Na verdade, esse é um peso que não sei se nós acertamos na suspensão das aulas, mas o fato é que, desde que se começou a cogitar essa ideia de educação à distância, como propósito de existência da nossa escola, nós achamos por bem que nós não entraríamos na educação à distância. Tem algumas razões para isso. Uma delas é a questão de trabalhar na vida do aluno. Nós já não somos uma escola com internato, então nossos alunos, a maior parte deles trabalham fora e eles vêm do trabalho para a escola. Esse contato de face a face, olho no olho, é algo que nós trabalhamos
para trabalhar no caráter, na vida, na experiência que, como disse, quase todos os nossos professores são pastores de igreja. Então, eles conseguem trazer essa dupla experiência entre o pastorado e também a educação, e passar isso para aqueles que vão ser pastores. Então, é uma experiência que nós chegamos à conclusão que passar à distância não tem a mesma força. Essa é uma das razões. A outra foi a dificuldade que a própria pandemia impôs para nós. Nós não sabíamos onde começar, o que fazer. As decisões foram tomadas picotadas. No primeiro semestre, por exemplo, nós, primeiramente, usamos a semana acadêmica, depois não, usamos os feriados, usamos tudo isso, e finalmente fomos na plataforma Educação à Distância. O que é que nós percebemos? É que alguns dos nossos alunos, eles, por razões várias, não tinham a tecnologia necessária para poder acompanhar as aulas. Outros perderam o emprego, perderam o sustento. Algumas igrejas entraram em dificuldades financeiras e não podiam mais suprir as necessidades financeiras dos seus alunos, e esse peso todo veio para o seminário. E mais ainda, mesmo que as aulas tivessem início como foi previsto inicialmente, dia 8 de setembro, mesmo que as aulas iniciassem em setembro, boa parte dos nossos alunos está naquele grupo considerado de grupo de risco, alunos e professores, inclusive. Então, nós achamos que, por se tratar de algo que era uma incógnita, ou melhor, é uma incógnita para todos nós, então, seria prudente suspendermos esse semestre e não fechar o semestre, como talvez transpareceu no primeiro momento, mas suspender as atividades nesse semestre para justamente retomarmos no próximo semestre com aulas presenciais. A gente espera que isso vai ser possível, e com essas restrições, inclusive de pessoas que são consideradas de grupo de risco, poderem frequentar as aulas com normalidade. Muito bem. O pastor Márcio, ele fala que conservador é uma definição lá no chat do YouTube, que é uma definição boa, considerando o atual cenário, né, aí que ele coloca. Agora, tem um herege lá que está me chamando de liberal, mas tudo bem, eu vou, né, passar por cima disso. Mas, pastor, mais uma pergunta para o senhor com relação ao seminário, que sempre me faz essa pergunta, e acho que o pastor Júnior também tem que responder bastante vezes. Por que ele chama Seminário Teológico Batista MISPA? Pastor Júnior pode responder. Jogou o B.O. para frente. Eu não participei dessa fase de escolha do nome, né? Mas a gente conhece bem essa expressão lá que vem do hebraico, né? Mishpah, né? Inclusive, a gente tem ali o Z como se fosse o Sim, né? Mas, na verdade, muito provavelmente é com o Shin, né? Quem conhece um pouco de hebraico sabe aí do que eu estou falando. Mas ela é uma expressão... Exatamente. Muda só uma virgulinha. Isso, e já muda um pouco o som, né? Mas, assim, a palavra, basicamente, ela quer dizer justiça. E, na época, ela veio também por causa da torre de vigia. Eu lembro até que houve uma discussão na época, porque isso faz uma referência, né, à torre de vigia lá dos Testemunhas de Jeová, e ela está muito bem representada também no logo, né? Você tem a torre e você tem o farol no nosso logo. A gente sabe que Mishpah também foi um território bastante importante, de profetas, de Samuel, por onde a arca passou, ou seja, é uma expressão que ela aparece no hebraico diversas vezes, como a palavra justiça, e vai aparecer também várias vezes como um território bastante marcante para a história do povo de Israel. Então, eu acho que a ideia foi exatamente essa, né? De ser um farol, né? De justiça
ensinando teologia e também guiando aí as pessoas. Mas eu, particularmente, não participei, tá, lá daquela fase do processo de escolha, mas eu conheço bem a expressão e também acompanhei ali o processo de formação do seminário à distância e as explicações que foram dadas. Então, está representado como a torre de vigia dentro do logo, e a palavra, basicamente, ela quer dizer justiça, ou a ideia também de torre de vigia. A outra pergunta aí vai para o MISPA também, aí o senhor vai poder responder. O pastor Emerson, responsável pela área de música, ele faz uma pergunta. Pelo que ele entendeu um pouco da fala, parece que quem vai fazer o MISPA quer ser pastor, ou não é bem essa a percepção? A percepção é a formação, ou a ideia que deu origem ao MISPA foi justamente o provimento de pastores para a nossa associação. Felizmente, hoje nós temos, talvez a exceção de igrejas que estão desprovidas de pastores. Mas algum tempo atrás, nós tínhamos muitas igrejas sem pastores. Se me permitiu o exemplo hoje, um dos trabalhos aqui na nossa associação, que por quase 40 anos progrediu não quanto o esperado, porque não tínhamos um obreiro lá, que é justamente a Ilha do Bororé. E hoje nós temos um obreiro lá, fruto da nossa escola, está morando no local, e com isso o trabalho tem crescido muito mais do que qualquer outro período da sua história. Então, essa era a razão primeira. Mas, ao mesmo tempo, também surgiu a ideia de capacitar líderes das igrejas para melhor servirem nas suas respectivas igrejas. Inclusive, nós colocamos um curso de treinamento e capacitação de líderes, que é por 2 anos. Então, aquele líder que quer bem servir como professor da escola dominical, como líder de grupos pequenos, quer ajudar a sua igreja a ter um ensino de qualidade e poder servir melhor, então pode fazer esse curso de 2 anos, que é apenas 2 vezes por semana, segunda e terça-feira, 2 anos, e com isso, então, vai servir melhor. Não, eu quero fazer o curso de 4 anos, que é o curso avançado, mas também não tenho nenhuma pretensão pastoral. Meu irmão e amigo, aqui fala para você, alguém que foi para o seminário e que imaginava que nunca seria pastor, nunca pensei em ser pastor. Simplesmente tinha um entendimento que eu podia servir a igreja de uma forma muito melhor, talvez como qualquer outro trabalhador, funcionário, professor, engenheiro, sei lá o que fosse, mas que pudesse ajudar a igreja local e o pastor de uma forma mais contundente, digamos. E no processo, Deus me levou para o pastorado, coisa que nunca imaginei antes. Muito bem. Eu acho interessante um complemento também, principalmente pela origem da pergunta do Emerson. O MISPA também ele tem um curso de música sacra, ou seja, para formar ministros de música para as igrejas batistas também da associação. Eu sou um dos pastores da Igreja Batista em Vila das Belezas, e nós somos extremamente abençoados por ter o MISPA funcionando nas nossas dependências, e somos abençoados também pelo próprio curso de música, que já formou pessoas que foram membros da nossa igreja ou que hoje são membros da nossa igreja, como a Joyce e a Ágata e o Efraim, que era da nossa igreja e agora está servindo lá no Parque Fernanda. Então, é um curso completo também, né, de 4 anos na área de formação de música, pensando na formação aí de ministros de música para a igreja, ou seja, para dirigir a música sacra
e eles acabam também tendo aula de instrumentos, acabam também aprendendo prática de banda, aprendendo também como trabalhar no culto, como trabalhar em parceria com o pastor, aprender também toda a espiritualidade da música para servir as igrejas também. Então, vamos lembrar dos nossos irmãos. E lembrando que eu tenho uma veia musical muito forte também estou defendendo a minha turma aí. Só olhando o cenário de vocês dois, né, a gente já pode ver bastante coisa. Você com a sua veia musical aí, né? E sim, o pastor ali, com os comentários de Romanos do Martin Lloyd Jones, né, da editora Pes, são inconfundíveis. Né? Gosta de teologia, né, pastor? Teologia e música, está todo mundo aí enfiado nessas coisas. Muito bem. Ô, pastor, agora para os dois, acho que a gente pode começar aqui um debate um pouquinho mais acentuado. No capítulo 2 do seu livro, e talvez aí eu queria que os dois falassem bastante sobre isso, você fala sobre a vocação, né, a vocação teológica. A Shed Publicações lançou, há algum tempo atrás, não sei se 2 anos ou 1 ano atrás, lançou um livrinho chamado, com o nome Chamado, do Dr. Russell Philip Shedd. É um livrinho pequenininho que ele fala sobre vocação. Minha pergunta para vocês dois é chamado ou vocação? Ou essas palavras são intercambiáveis, né? Deixar o pastor Caputo começar aí, vamos lá. Ok. As duas coisas. As duas coisas. Quando nós olhamos para as Escrituras, todos nós somos chamados para representarmos o reino de Deus aqui nesta terra como embaixadores. Nós somos embaixadores de Cristo por onde nós vamos caminhando por este mundo. E é tão verdade que alguns de nós, eles vão trabalhar como embaixadores de tempo integral na pregação do Evangelho. Eu realmente quero confessar que tenho pouco apreço pela ideia de eu sou um profissional que a palavra agora me foge a ideia, como a gente diz, mas a ideia é que eu não estou no tempo integral no ministério, na pregação do Evangelho, então eu não tenho responsabilidade com o avanço desse Evangelho. Um líder leigo, por exemplo? É leigo que o senhor quer? Não é tanto a ideia de leigo, mas a ideia de... Daqui a pouco a palavra ela surge. A ideia de que eu não sou responsável por, como não sou tempo integral, então... deixa para os profissionais fazerem, né? Deixa para os profissionais fazerem. A gente abre mão da responsabilidade de fazer, né? Exatamente. O chamamento então, é para todos. Para todos. Todos nós somos embaixadores. E nós serviremos bem. É verdade que, em alguns momentos, a ideia que nós temos de chamado é de alguém que vai conhecer tudo, vai debater tudo, vai ter boas respostas elaboradas e assim por diante. Não é tanto isso. Irmãos que talvez tiveram pouca oportunidade, como nós, de estudar e ler um pouquinho mais, eles são excelentes promotores do reino de Deus e eles podem fazer isso, mas é muito melhor e muito bom se eles puderem fazer isso com um entendimento melhor e uma compreensão melhor. Por outro lado... A pergunta mas então, para fazer uma diferenciação entre vocação e chamado, eu vou precisar da espada mais afiada, não é? Dos dois lados, e que pode separar ossos e medula, alma e espírito, e vocação e chamado? Se eu pudesse parafrasear, não é? Sim, sem sombra de dúvida. Mas, por outro lado, no processo, alguns desses chamados, eles vão ser separados para exercício de funções, talvez para ser um professor de escola dominical, para ser um diácono na igreja. Alguns de nós, talvez essa seja a nossa experiência, para serem pastores,
mesmo quando imaginavam que não eram capazes para tanto. Bom, estou pensando na minha realidade, alguém que tímido na sua forma de viver a fé, alguém que até no finalzinho da sua adolescência não falava em público, nunca, jamais, e de repente a igreja entendeu que Deus podia separar esse jovem para ser pregador do evangelho. Então, isso tem a ver com essas duas realidades. Essa compreensão, ela é muito importante. O que o senhor está me dizendo, então, é que chamado é para todos, Deus chamou todos à evangelização, a missões, a levar as boas novas, mas que vocação tem a ver com um dom específico designado por Deus para cada pessoa, é isso? Isso. E você concorda com isso, Júnior? Exatamente, eu concordo também. Inclusive, esse meu texto, né? Você falou aí do capítulo 2, que chama Vocação Teológica. Eu usei, lógico, eu pensei nessa palavra para colocar, exatamente pensando que Deus, de fato, levanta algumas pessoas dentro do corpo dele, dentro da igreja, com vocação teológica. Agora, existe uma coisa muito penosa nesse trabalho, e que é algo que eu procuro, dentro das minhas limitações, na sala de aula e até em relação à igreja, tentar derrubar alguns mitos, né? Então, o camarada que tem uma vocação teológica, ele tem um perfil diferenciado. Assim como o evangelista tem um perfil diferenciado, assim como um pastor tem um perfil diferenciado. Então, eu não estou falando diferenciado de todos os outros como melhor, porque cada um tem as suas características específicas. E ainda é um tipo de vocação bastante mal compreendida. Porque eu vou dar um exemplo para você aqui, eu vou falar para você algumas coisas malucas. Por exemplo, o cara que tem uma vocação teológica, ele tem um nível de leitura que está absurdamente acima da média. Quando eu não falo talvez nem de compreensão ou de profundidade, eu estou tratando de volume. Então você fala para uma pessoa assim, eu leio tantos livros por ano. A primeira pergunta que a pessoa faz é, você não faz mais nada da sua vida? Né? Então, já tem uma compreensão. Mal sabe a pessoa que você tem uma disciplina relativamente rígida, na qual você consegue ler um volume razoável de coisas num período de 1 hora. Só que você realmente lê 1 hora por dia, todo dia. Entendeu? Você vai no supermercado, você faz compra, você varre, você passa, você lava a roupa, você faz todas as coisas. Acredito que os teólogos sejam assim. Uma outra dificuldade que às vezes eu percebo é que, assim, ou o cara é teólogo ou o cara é pastor. Eu tenho uma dificuldade enorme de enxergar alguém como verdadeiramente teólogo se o cara não for verdadeiramente pastor. Porque, para mim, essas coisas, elas necessariamente devem estar conectadas. A gente faz teologia, deve fazer teologia para a igreja. A nossa vocação é para a igreja. Deus nos chamou para fazer teologia para a igreja, para falar de coisas complicadas. Uma vez uma jornalista fez essa definição, eu achei tão interessante. O trabalho de vocês é explicar as coisas mais impossíveis e mais difíceis com as palavras mais simples. Aliás, o próprio Karl Barth disse isso. O Karl Barth tinha isso no pensamento dele. A gente tem que transformar a teologia em algo palatável para o dia a dia da igreja. Então, eu vou dar um exemplo. Ontem eu preguei sobre Oséias, e eu tratei de um assunto teológico que é extremamente caro a nós, quando você abre um livro de teologia sistemática, e que muitas vezes não está claro nem para o cara que estuda a teologia sistemática, ou seja, a cognoscibilidade de Deus, se é possível conhecer a Deus ou não. Eu não preciso levar esses termos ou não, mas eu posso explicar com simplicidade que a gente pode conhecer a Deus e que Deus se revelou, deixou sinais. Ele quer ter contato com a gente, ele quer falar o nosso coração, ele assumiu a forma humana em Jesus. E essas coisas, elas são palatáveis, essas coisas o crente entende. Então, ele tá absorvendo teologia profunda e, ao mesmo tempo, ele tá absorvendo aquilo e crescendo, se ele está realmente dando ouvido, e aquilo está sendo útil para a vida dele. Então, eu acho que alguns têm essa vocação e precisam ter coragem de vencer todas as barreiras e todas as dificuldades. É um trabalho intelectual, não estou dizendo aqui que os vocacionados teologicamente são altos intelectuais, capazes de abordar as coisas mais profundas,
mas tem aquela dedicação à leitura, à escrita, aquela disciplina, sabem com quem estão falando, estão mandando uma mensagem clara e bem direcionada para a igreja, e eu acho que a gente precisa de gente assim. A gente está há muito tempo comendo a teologia que vem de fora, né? E está na hora da gente fazer... Olha, eu estou há 25 anos ouvindo, precisamos de uma teologia brasileira, precisamos de uma teologia brasileira. Bicho, chegou a nossa vez. A gente já bebeu bastante das fontes, a gente está imerso na nossa cultura, nos nossos problemas, nos problemas brasileiros, nas dificuldades da igreja, e a gente tem que transformar isso num negócio palatável para a igreja. Eu não preciso falar, vamos hoje falar sobre a transcendência divina. Irmãos, nós hoje vamos cair prostrados diante das bênçãos maravilhosas de um Deus que fala ao nosso coração. Você está falando de transcendência divina, você está acertando o cara que está ali te ouvindo, você está fazendo teologia da pesada. O cara não precisa saber que você sabe a diferença entre o sim e o shin, e mishpah, entendeu? Mas você fala, não, mishpah quer dizer torre de vigia, quer dizer justiça, é o nome de um território importante lá. Aí o cara vai na Bíblia e ele fala, olha, o pastor tinha razão. Mas ele não precisa estudar o hebraico. Eu mastigo e entrego para ele, porque ele é a ovelha que precisa aprender. Então eu vejo vocação nesse sentido. E assim, eu não escondo, é uma paixão absurda que toma o meu coração de uma forma imensa, e também há uma frustração muito grande da minha parte, porque eu sei que a gente ainda tem barreiras absurdamente grandes a serem vencidas, mas a gente tem que perseverar. Olhando o cenário geral da teologia hoje no Brasil, olhando assim o surgimento de novos seminários, de tudo, a gente está formando teólogos ou realmente a gente está formando homens de Deus? Ou só teólogos, como cientistas? Ou a gente está formando realmente ministros? Homens que não têm do que se envergonhar, que manejam bem a palavra no sentido espiritual e não científico. O que a gente está formando de verdade, de modo geral? Posso começar respondendo essa aí? Eu vou tentar ser breve, porque me é um assunto muito caro, e ele é uma parte... ele é uma parte importante da minha tese de doutorado, na qual eu estou, assim, mergulhado até as últimas... Então, eu tenho trocado muita ideia com o Osmar Ludovico, que é o meu orientador, né? Ele está em Portugal e tal, ele tem sido meu orientador, e ele é uma pessoa bastante especial nessa área da espiritualidade, né? Inclusive, eu até pedi para o pastor Cacuto aí a grade, eu estou examinando a grade de diversos seminários para encontrar aquilo que eu já sei que eu vou encontrar. Isso não é uma crítica no sentido de dizer assim, olha, que coisa horrorosa, não é esse o meu propósito. Mas, assim, os seminários têm formado cada vez mais, né, gente bastante voltada para a teologia, e eu não enxergo a teologia desconectada da espiritualidade, eu não enxergo, para mim tem que estar conectada. Administradores, a gente tem formado bastante líderes, só que, assim, a carência na formação espiritual, ela já tem cobrado um preço muito grande da igreja. Então, eu acho que é algo que a gente precisa resgatar com bastante cuidado, exatamente essa questão da formação espiritual das pessoas que passam pelos seminários, ainda que isso seja uma responsabilidade fundamental da própria igreja, e principalmente para que eles façam uma teologia conectada com uma verdadeira espiritualidade, para que não sejam apenas bons teólogos e bons administradores, mas pessoas que possam conduzir o povo de Deus, digamos assim, de uma forma espiritual. Aí eu tenho as minhas hipóteses a respeito do porquê disso tudo, mas aí fica para uma outra oportunidade. Ô, pastor Cacuto, só para complementar, no seminário teológico MISPA, qual é realmente a ênfase? O senhor acha que os seminários, de modo geral, estão desconectados da igreja e por isso a gente tem vacilado nessa questão de formação espiritual? Podemos melhorar e podemos conversar, dialogar com os pastores, com as igrejas,
para podermos produzir e equilibrar esse desequilíbrio. O fato, e eu concordo com o pastor Júnior, professor, não tem como fazer uma coisa desconexa. Não creio que Deus possa premiar a ignorância. Mas também o conhecimento sem o temor de Deus esvazia a própria realidade da fé e da igreja, consequentemente. Um dos obreiros que me ajudou bastante a pensar nisso, ele sempre dizia: o ministério vale o quanto custa. O ministério vale o quanto custa. Então, isso significa que, de um lado, nós queremos que mais líderes possam ter um treinamento para auxiliar a igreja. E é por isso que, na nossa realidade, claro, é uma realidade nacional, a década de 80 deixou cicatrizes em quase todas as igrejas, mas na nossa organização nós perdemos um número enorme de igrejas por causa da fluidez teológica, falta de pessoas que pudessem dizer, olha, da espiritualidade, é isso que o pastor Júnior acabou de falar, também não é a resposta. E, nesse sentido, de novo, destacamos a decisão do MISPA para trabalhar essas duas realidades. Nos intervalos, eu converso com alunos que dizem, olha, o professor fulano, ele contou a experiência dele, como isso me ajudou bastante, e coisa assim. Então, quer dizer, é uma transmissão não somente cognitiva de conhecimento, mas também de troca de experiências, de incentivo, de orientação e de mentoria também. Ok? O pastor Márcio fala aqui, ele dá uma contribuição para a gente também lá no YouTube, e ele diz assim, que a teologia parece que, de algum modo, a teologia tem sufocado a espiritualidade no contexto pastoral ministerial. Não generalizando, é claro, está aí a pergunta dele. O que vocês acham disso? Tem sufocado? A palavra mata, mas o espírito vivifica? Eu vou revelar aqui um trecho de uma pesquisa que eu fiz, mais uma vez para minha tese de doutorado, que tem a ver com a espiritualidade pastoral. E, na verdade, a questão é o seguinte, está faltando teologia, o problema é exatamente o contrário. A gente viu uma mudança do eixo da teologia do final do século XIX para o final do século XX, entrando pelo século XXI, de um abandono da espiritualidade patrística, da espiritualidade reformada, da análise das teologias, dos catecismos, da espiritualidade, como eu já disse aí, dos pais da igreja, dessa turma toda, e até da espiritualidade bíblica, e ela foi se transformando. Eu vou mostrar, assim, fica bastante claro. A gente parou de falar de Tomás de Aquino, de Anselmo de Cantuária, de Calvino, de Lutero, de Agostinho, dessa turma toda, e a gente começou a falar do Freud, do Jung, do Karl Marx e tudo mais. A gente foi quase mudando o eixo da teologia para a filosofia e mudando o eixo também para a sociologia, até para a psicologia. E aí o que acontece? As respostas, elas são bastante inconsistentes com a realidade da igreja. Então, essa teologia que parece sufocar é porque ela é uma teologia viciada por outros tipos de pensamento, por outras áreas igualmente importantes até do pensamento humano, mas que pouco tem a ver com a realidade da igreja, com a realidade bíblica. Então, não é um sufocamento por um excesso, mas um sufocamento por uma teologia desviada dos seus propósitos. O que a igreja precisa hoje é de mais teologia. Teologia baseada na Bíblia, teologia baseada na tradição da igreja, teologia baseada na compreensão de todos esses que construíram esse longo caminho
tá? Porque a gente tem uma teologia hoje que a gente joga fora 2000 anos de história, começando lá dos apóstolos, entendeu? Ou talvez até começando antes dos profetas do Antigo Testamento, e a gente quer encontrar resposta na psicologia, na sociologia, na filosofia, aquela coisa toda, dentro da igreja. Então, é mais ou menos essa a visão que eu tenho. A gente precisa fazer um resgate da verdadeira teologia. O pastor Gilson faz também uma contribuição, ele fala daquele livro, um livro muito bom, por sinal, chamado, deixa eu ver aqui, Amado Timóteo, né? Esse é um livro também, e ele vai chamar essa inspiração, nessa coisa espiritual. Esse livro é muito bom, vale a pena os irmãos terem, como livro de cabeceira também, para vocês lerem. Valeu aí, Gilson. Mas eu tenho uma pergunta, e até, assim, um dos títulos do seu livro é bastante provocativo, e tem a ver com isso, parece que a gente está conversando. O título é Cristianismo Líquido. Eu lembro que eu te perguntei, quando te entrevistei no painel literário, lá da Rádio Transmundial, eu perguntei quanto disso tinha a ver com o título do livro do Zygmunt Bauman, não é? Mas parece que é isso que está acontecendo. Porque a gente está mudando o eixo da teologia, é que o cristianismo tem ficado líquido. O senhor acha isso também, pastor Cacoto? Sem sombra de dúvida. Daí a importância de atentarmos para isso. Inclusive, para as igrejas, há aqueles candidatos que eles mandam para o seminário, tem que ser pessoas que já foram testadas e pessoas que vão poder ajudar a igreja nesse sentido, que vão poder trabalhar, que vão poder estudar um pouquinho mais, como já foi falado aqui, que vão poder produzir teologia nas igrejas para transmitir essa ideia da transcendência de Deus que foi usado como exemplo, sem usar esta palavra, mas transmitindo para o povo e fazendo essa mensagem clara. O fato é que ninguém vai fazer aquilo que não sabe. Ninguém vai obedecer aquilo que não entendeu. Foi citado aqui Piper, e eu também cito, num dos seus escritos, onde ele vai dizer que a Bíblia tem alguns ensinamentos que são difíceis. E eu compactuo com essa ideia. Há muitas ideias na Bíblia que o leigo, aquele irmão que não sentou numa cadeira de seminário para estudar ou estudar com alguém que andou junto, não vai entender. Não significa que não vai poder ler e viver a Bíblia. Não, não é isso. Mas algumas coisas na Bíblia são difíceis de entender. E nós temos que ser humildes o suficiente e aceitar isso. Uma coisa que eu vou passar a palavra também para o pastor Júnior, mas uma coisa que eu digo para os meus alunos, acho que vocês também devem colocar alguma coisa nesse sentido, de que eu tenho um exemplo que é o Dr. Shedd, não é? E eu digo para ele, se vocês estudarem muito, eu lembro de uma fala do pastor Júnior no começo aqui da live, que ele dizia assim, teologicamente tem que ser um grande leitor, tem que ler muito, né? E eu digo para eles assim, academicamente, se vocês estudarem bastante, vocês não vão só alcançar o nível do Dr. Shedd, vocês vão até ultrapassar o nível do Dr. Shedd. O difícil, na verdade, é ter a intelectualidade dele e ter a piedade e a humildade que ele tem. Porque muitas vezes isso sobe para a cabeça. Nossa, né? A gente fica arrogante achando que porque a gente leu muito, a gente sabe muita coisa, a gente é mais do que as pessoas. Isso é uma tentação. O senhor acha que o seminário, e aí a contribuição de alguém também lá, não me lembro agora quem é, os seminários estão pecando em só pensar em ciência, academicismo, e não trabalhar com a vida espiritual realmente do aluno? O senhor acha, pastor Júnior, que isso é um erro? Aí, o Everton, que é também aluno nosso lá, a gente está pecando em não formar o aluno como de maneira holística, de maneira integral, né? Corpo, alma e espírito, não é? Intelectualidade e espiritualidade. A gente está pecando?
Eu tenho o pensamento que, na verdade, quem forma o pastor, né? Quem dá a ele os subsídios reais, quem dá a ele a experiência é a própria igreja. Só que o seminário, ele como é que eu vou usar a expressão aqui? Eu tenho que ter um pouco de cuidado, eu não quero parecer menosprezar algo que eu amo tanto, né? Mas ele é um secundário, ele está em segundo lugar, mas o segundo lugar é dele, entendeu? É do seminário. A prioridade é da igreja. Eu acho que tem igrejas até que mandam seminaristas para o seminário, até com a intenção de consertar o cara um pouco. No sentido de, o cara tem uma vocação e tudo, ele vai lá, vai receber a lapidação, vai receber as coisas, e muitas vezes o rebote disso aí é bastante complicado, porque o cara vem com uma série de informações, sobrecarregado de informações, e sem piedade nenhuma, né? E sem a capacidade de fazer essa tradução para a realidade da igreja. Então, eu penso que quem forma de fato o pastor é a igreja. Então, ela já tem que ter um cuidado muito grande de não mandar neófito para o seminário, de não mandar cara enrolada para o seminário, de mandar gente que seja realmente parceira do ministério da igreja, do pastor, dos outros líderes, que tenha bom testemunho. E aí, de fato, o seminário vai assumir a sua santa condição secundária de lapidar esse diamante bruto, digamos assim, vamos chamá-los de diamantes brutos, né, que chegam no seminário, mostrando a importância do conhecimento acadêmico, aliada a toda a piedade que ele já vem aprendendo desde o dia em que ele se converteu, desde o dia em que ele está sendo membro de uma igreja, cuidado por um pastor e cuidado por um grupo de pessoas, né? Então, por exemplo, quando você fala aí do Dr. Shedd, é muito interessante, porque quando você lê os livros do Dr. Shedd, eles são Bíblia pura. Inclusive, eu me inspiro muito nele para escrever. Eu cito textos bíblicos assim, a exaustão, em todos os livros que eu escrevo. Alguns eu estou optando até, eu estou escrevendo mais 2 nesse momento, em colocar até as referências bíblicas no rodapé, pela enorme quantidade, para não deixar o texto muito sobrecarregado, né? Aí a pessoa pode consultar. Então, ele sempre foi muito bíblico, né? Então, a gente percebe no caso dele, né, de uma forma bastante bacana e bastante inspiradora, que a piedade era quem conduzia a sua teologia, e não o contrário, entendeu? Então, é um pensamento meu. Então, eu acho que a gente tem que pensar assim, a gente não pode mandar uma pessoa para ser corrigida no seminário. Ela é formada no chão da igreja, na labuta da igreja, na obediência no dia a dia. E o seminário vai complementar esse trabalho com aquilo que a igreja tem um pouco mais de dificuldade de lidar, que é fazer essa conexão entre a espiritualidade e a intelectualidade, em dar ao cara um conhecimento mais maçudo, mais consistente, em que o cara vai voltar mordendo lá do seminário para cuidar da igreja e ajudar aquela senhorinha de 90 e poucos anos que está na beira da morte, o cara vai ter paciência de entender que ele vai bater um papo com ela lá, vai cantar um hino do cantor cristão com ela, e aquilo ali é a vida. Aquilo ali é a vida. Ele precisa entender isso. O pastor Márcio, que também é professor, né, do Seminário Teológico Batista MISPA, ele faz uma pergunta que eu quero direcionar direto para o pastor Cacuto. Uma teologia sólida impede o cristianismo líquido, que resulta numa espiritualidade gasosa? Ele foi longe agora. Em tese, sim. Em tese, sim. Por que eu falo em tese? Porque é possível a gente ter uma repete de novo a pergunta, talvez eu me perdi. Uma teologia sólida impede o cristianismo líquido, que resulta numa espiritualidade gasosa? Sim, em tese sim. É isso que o pastor Júnior acabou de responder. Uma teologia fraca, sólida, vai gerar crentes fracos, crentes que não sabem viver aquilo que o escritor de Hebreus, em capítulo 5 e 6, vai dizer: deviam comer churrasco, mas eu tenho que dar leite para vocês. Por outro lado, a falta de
de colocar piedade no conhecimento, e cito o professor Júnior aqui, está de parabéns, o conhecimento em si não faz um crente forte, mas o conhecimento aliado à piedade, isso vai nos tornar robustos. Então, conhecimento simplesmente, tantas pessoas que conhecem muito e são tão fluidos, são tão vazios de fé, mas um pastor, uma igreja que tem um púlpito consistente, que prega a verdade, que motiva os seus membros a andarem na verdade. Então, são ovelhas e um rebanho cujos membros vão tomar decisões embasadas nas Escrituras e, consequentemente, pessoas que vão ser muito robustas. Ô, João, se eu puder comentar um pouquinho. Por favor. A gente está questionando essa questão do cristianismo líquido por causa de um dos textos, né, que tem aqui no livro, que eu chamei de cristianismo líquido, que é o primeiro texto da terceira parte, né? Inclusive, ele tem até a provocação, né? Cristianismo líquido com gelo e limão, por favor, né? Fazendo aquela brincadeira com o pessoal que toma Coca-Cola com gelo e limão, fazendo uma referência direta à questão da comercialização e tudo mais. Por que eu escrevi esse texto? Eu até comentei com você na live que nós fizemos lá, na gravação da Rádio Transmundial, que é um dos textos mais azedos que eu já escrevi, tá? E ele realmente é azedo. Ele tem ali 15 pontos que eu levantei a respeito de como seria a caracterização desse cristianismo contemporâneo quando sendo um cristianismo líquido, como resultado, né, da nossa cultura secularizada, líquida, né, dentro daquela visão sociológica do Bauman. Mas eu também brinco ali com a ideia de cristianismo descristianizado como café descafeinado, né? O café descafeinado, ele até tem uma justificativa, mas muita gente está vivendo, ou talvez a gente até vivendo hoje, a gente quer ser cristão e não quer parecer cristão. Aí eu vou trazer uma referência aqui de um autor, para que as pessoas tenham uma desconfiança muito grande dele. Eu até tenho uma crítica bastante severa em relação à teologia dele, no meu livro lá, História da Salvação, que é o Paul Tillich, né? Com aquela posição mais neo-ortodoxa, que o pastor Cacuto já explicou bastante aí do começo da nossa live, mas ele coloca um ponto de vista bastante interessante quando ele analisa a questão da arte. Ele diz que existe aquela arte que não é religiosa e não parece religiosa, que não é religiosa e parece religiosa, que é religiosa e não parece religiosa, e a arte que é religiosa e parece religiosa. Ele faz essas 4 divisões. E ele acaba mostrando como as 3 primeiras, elas são um falseamento da verdade. Por quê? Dentro da concepção que ele tem de religião, que é essa compreensão da presença transcendente de Deus, e aí ele nem está pensando em Yahvé, no Deus da Bíblia, ele está falando de uma forma geral. O cara que nega isso, ele está dizendo que a existência é a existência apenas material, então ele está errado. Ele diz para o outro que se ele está falando de religião e ele não conhece, então ele está andando num território estranho e provavelmente ele está falando bobagem. O cara que conhece a religião, mas ele quer parecer que não conhece a religião, ele também está cometendo um falseamento com o próprio caráter dele e está enganando o seu ouvinte. E aí ele chega à conclusão que, num certo sentido, a gente tem que assumir a nossa religião, a nossa religiosidade, e devemos parecer com a nossa arte, que é ali o propósito do texto, a nossa religião. Então, quando eu estou questionando ali a questão do cristianismo líquido, é exatamente esse esforço que não se justifica nos nossos tempos, e tentar fazer a nossa teologia conversar com todas as áreas dos saberes humanos, mas tentando dar a entender para os outros que a gente não é tão religioso assim, que a gente não é tão crente assim, que a gente vai para a igreja, mas a gente faz isso, faz aquilo, pensa assim, a gente é moderninho e tudo mais. Então, é lógico que tem muito mais ali no texto, né? São 15 pontos, né? São 15 teses ali que eu apresento nesse texto, mas basicamente a minha crítica, ela nasceu disso. E veio daquela coisa do Bauman, né? De tudo que é sólido se desmancha no ar. Na verdade, não é uma ideia original dele, mas que ele trabalha bastante no livro, e fala também da fluidez dos relacionamentos, e a gente vê isso também nos nossos relacionamentos, como eles se desfazem até dentro da igreja. Hoje a gente fala de poliigrejamento, hoje a gente fala de desigrejamento, não é?
Hoje a gente fala, eu sou crente, mas eu tenho liberdade, eu preciso pensar de uma forma diferente. Eu não estou querendo colocar todo mundo dentro de um quadradinho ou dentro de uma caixa, mas em que a gente está se permitindo perder a nossa identidade e ela está tão diluída que a nossa essência também se esvaiu com essa perspectiva aí de um café descafeinado, um cristianismo descristianizado, o cristianismo líquido com gelo e limão, por favor. Bom, primeiro pedir desculpa aqui, que eu falei do pastor Márcio, achando que era o Sarraf, e é o pastor Márcio Silva, é também lá da Vila das Belezas, não é? Isso, é da Vila das Belezas. Isso, aí ele falou, não, acho que você confundiu os negócios aí, eu não sou o Márcio Sarraf. Então não era o professor que estava fazendo a pergunta. Mas o Salomão Silva faz aqui uma contribuição, e ele faz uma colocação, mas eu vou transformar em pergunta. Quanto mais a gente estuda a palavra, quanto mais a gente estuda teologicamente as coisas, isso não deveria transformar a gente automaticamente em mais piedoso, pastor Cacuto? Não. Por quê? Não, porque nós seríamos levados ao equívoco de imaginar que conhecimento automaticamente é igual a piedade e espiritualidade. Não. A piedade é igual a obediência. É possível conhecermos todas as letras, todos os pressupostos teológicos, mas, e assim mesmo nós dizermos, não, eu não vou viver isso. O segredo para a piedade é a obediência. Concorda aí, pastor? Eu queria, muito boa, eu também penso assim, eu queria até contribuir aí fazendo um complemento de algo que eu tenho trabalhado bastante, né? É muito comum no processo de aconselhamento, e é bastante comum mesmo, vocês devem ter essa experiência também, a pessoa dizer assim, pastor, mas eu leio a Bíblia, eu oro, e eu faço isso, tal, e aí a minha vida não está andando, eu estou cheio de problema, estou cheio de dificuldade, tal. Eu acho que um dos problemas é que a gente tem transformado a vida cristã num grande Instagram, num grande YouTube espiritual. Ou seja, a gente está muito preocupado com a aparência e com a performance espiritual. E a dinâmica do nosso relacionamento com Deus, ele não passa por uma performance, ele é relacionamento, tá? A gente pode pensar aí num casamento, né? É lógico que a sua esposa, ela está preocupada se você é um bom marido, ela está preocupada se você tem um salário suficiente para sustentar a sua casa, mas ela não está, se o casamento foi feito, né, dentro de uma forma sadia, ela não casou com você só por aquilo, ela viu coisas em você, ela te ama, ela gosta do seu olhar, da sua voz, ela teve experiências com você que a atraíram, ela gosta do seu cheiro. Então, o problema da nossa espiritualidade hoje, né, é que a gente tem transformado tudo muito em performance. A gente não sente mais, me perdoem aqui a expressão, mais o cheiro de Deus, a presença de Deus, a alegria da leitura da Bíblia. Então, o cara não diz assim, eu vou ler a palavra do meu Senhor. Ele diz assim, eu vou sentar para ler 12 capítulos. Então, eu acabei de ler 12 capítulos da Bíblia, eu cumpri a minha tarefinha espiritual. Só que aquilo lá não preencheu o coração dele, não o colocou mais na presença de Deus. Eu preciso orar todo dia, eu tenho que orar meia hora. E como é que o cara ora sem falar com Deus? Então, eu nem sei se é uma oração. É uma coisa meramente mecânica. Então, eu queria complementar nesse sentido. Tá performance, não tá vida espiritual de verdade. O que eu estou entendendo que vocês estão me dizendo, os dois, é que não basta um status de intelectualidade de um relacionamento com o texto. A gente precisa aliar a leitura do texto com o convencimento do Espírito. O convencimento do Espírito quem convence e faz a gente avançar, correto? Sim, tá certo. Ao convencimento do Espírito e do texto. E do texto bíblico lido. Se as minhas decisões, elas são à luz do que eu penso, é o que foi dito. Eu já li 10 capítulos hoje, está resolvido. Mas o texto não significa nada para você. E sabe, nesse sentido, uma das coisas que nesse evangelho fluido, né, nesse
refrigerante com gelo e limão, uma das coisas que me tem preocupado muito na nossa vivência enquanto cristãos é imaginar que a Bíblia não tem nada para nos ensinar nas nossas escolhas, no nosso dia a dia, porque é um livro que foi escrito há mais de 2000 anos e que boa parte dos seus ensinamentos, em particular o Antigo Testamento, são textos sanguinários que não têm nada a ver com Deus de amor. Então, essa compreensão, ela não vai gerar piedade. Porque desconfia do próprio texto, da validade do próprio texto para a vida da pessoa, para moldar escolhas, para moldar atitudes, comportamento. É o texto e o Espírito Santo. Pode falar aí que eu dei uma sumida, não é? Minha internet ficou maravilhosa. Tem uma coisa interessante, eu queria complementar nessa nossa relação com o texto, e aí os que são alunos meus, aí, principalmente de introdução à Bíblia, que são alunos meus, aí, principalmente de panorama, né? Porque a aula de introdução bíblica, ela tem até um pouco tem bastante técnica também, né? A minha preocupação era a compreensão mais integral do texto, tá? Eu gosto muito de hermenêutica, de exegese, eu gosto muito de hebraico, de grego, eu gosto muito de entender ali o campo semântico das palavras e tudo mais, mas eu reconheço também que existe uma armadilha muito grande, né, quando a gente fica procurando vírgulas e pontos, né, no texto bíblico, sem uma compreensão real de que aquilo é um texto escrito dentro de um contexto para falar aos nossos corações, para contar uma história, para nos ensinar verdades espirituais. Então, eu insisto muito, qual é a mensagem do Evangelho de Mateus? Como é que Jesus é apresentado no Evangelho de Mateus? O que nós podemos aprender através do Evangelho de Mateus? E sair um pouco dessa necessidade absurda, né, da compreensão minimalizada das expressões gregas, porque isso daí a gente sabe que quem estuda exegese por mais tempo sabe a quantidade de armadilhas que a gente cai. A gente precisa compreender bem a mensagem, né? Exatamente o propósito para o qual o texto foi escrito de uma forma integral, e depois nos aproximarmos dos detalhes para tentar, de alguma maneira, conhecer toda essa profundidade do que está acontecendo ali. Então, é uma mensagem e nós precisamos compreender o teor dessa mensagem. Qual conselho vocês dariam, já que a gente já está partindo, acho que tem mais aí uns 10, 15 minutos, para não ficar tão enfadonho, o que vocês aconselhariam aos nossos alunos, aos ouvintes, né, aos que estão assistindo a gente agora, o que vocês aconselhariam para como modificar o espírito, não é? Porque me parece que muitas vezes a gente está enviando gente para o concílio, para estudar teologia nos seminários, porque a gente quer só preparar o cara para o concílio, não é? Com que espírito a gente deve ir para o seminário de verdade? O espírito de aluno, de sempre continuar aprendendo. E no seminário a gente vai ler o que gosta e o que não gosta. Eu costumo dizer que algumas vezes você lerá coisas que parece que está dormindo, você não está entendendo nada, mas continue lendo. E no processo é como, por exemplo, estivéssemos no cimo da montanha, lá no seminário. Quando a gente volta para a igreja, é como que estivéssemos no vale. Mas é justamente a junção dessas duas experiências que vão nos ajudar, vão treinar a gente, vão nos fortalecer. Busque uma boa leitura. Não adianta ler só por ler, porque acha bonito, mas procure, pergunte ao seu pastor, talvez, ou aos seus pastores, que leitura pode te ajudar? O que eu posso buscar para ler e ajudar na minha situação? Um dos meus professores, já falecido, ele, cada vez que nos encontrávamos, a primeira pergunta que ele me fazia:
o que é que você está lendo ultimamente? Ou que leitura você leu recentemente que desafiou a sua mente? E uma alegria que eu posso testemunhar, a humildade daquele homem, foi eu ter lido um livro que, de verdade, me edificou bastante, e ele pegou um bloquinho no bolso da sua camisa, anotou o título, e dias depois ele me ligou dizendo, olha, eu comprei aquele livro, eu estou lendo, e eu gostei. Falando nisso, eu estou lendo esse homem que fala sobre avivamento, uma das leituras muito, muito ricas, Richard Owen Roberts. Ele tem falado muito comigo, uma leitura devocional e interessante. E se você tem pensado em algum tema sobre avivamento segundo a Bíblia, e não o que nós vivemos anos atrás, então recomendo uma leitura interessante. Pastor Júnior, o senhor está lendo o quê? Já que, vamos nessa vibe aí do pastor Cacuto, né? Eu estou lendo A Mente do Espírito, eu estou lendo Teologia Moderna do Mackintosh, que é um livro de 1939, ele foi reeditado e eu estou lendo. Eu estou lendo uma série de livros aqui do Paul Tillich, como Teologia da Cultura, vários textos. Eu estou lendo aqui George Muller. Vamos chamar o senhor de herege também, hein? Fica lendo Paul Tillich. Eu leio Paul Tillich, eu estou lendo... Eu estou lendo Michel Foucault novamente aqui. Sociologia, bastante. Eu gosto bastante de sociologia. Nesse momento eu estou escrevendo um livro sobre os Salmos e estou lendo muito sobre os Salmos, então estou lendo Calvino, Lutero, eu estou lendo alguns comentários exegéticos aqui bastante interessantes. Eu estou lendo Emily Durkheim. Estou lendo Emily Durkheim. Vamos para a sociologia. Base da sociologia. Pais da sociologia. Né? Foi tudo onde começou. Então, na verdade, assim, eu tenho eu leio em torno aí de uns 30 livros por vez. Eu já aprendi a fazer isso há muito tempo, então eu leio 1 ou 2 capítulos, depois eu leio mais 1 ou 2 capítulos do outro, porque é uma forma que eu arrumei de eu ter um ganho de leitura, né? Sem ser enfadonho. Eu tenho muita dificuldade de pegar um livro, a não ser quando você me pede para fazer as resenhas lá para a Rádio Transmundial, que você me dá livro de 600, 700 páginas para ler em 3 dias, eu leio, e ainda vou lá com a resenha. Eu tenho que explorar alguém, pô. Aí são as oportunidades em que eu realmente pego um livro e leio numa tacada só, aí eu vou até mais tarde, acordo mais cedo, vou lendo. Mas eu geralmente, uma das estratégias é ler vários livros ao mesmo tempo, lendo 2 ou 3 capítulos de cada um. Estou lendo aqui Pastores de Carne e Osso, estou lendo bastante coisa aqui sobre espiritualidade, né, sobre a vida espiritual. Então, na verdade, eu estou lendo bastante coisa. Tá? Eu queria responder essa pergunta aí rapidamente, quando você falou a respeito de... Eu acho que o cara que não demonstrar um amor muito grande pela sua igreja local e não demonstrar até um relacionamento muito estreito com o seu pastor, ele deveria considerar a hipótese de não ir para o seminário. Eu acho que a gente não tem um amorômetro, né? A gente não tem um amorômetro. É algo muito subjetivo. Mas eu acho que uma pessoa que não tem um amor muito grande pela sua igreja local e que não tem um relacionamento muito estreito com o seu pastor, ele vai ter uma dificuldade muito grande no seminário. Ele pode tirar 10 em todas as matérias, mas ele vai ter uma deficiência muito grande na sua formação espiritual. E eu acho que isso aí tem acontecido. Você sai da igreja, vai para o seminário para você voltar para a igreja. Você precisa ter amor, ter dedicação e uma fidelidade muito grande pela sua igreja local, porque para mim isso também é um representativo muito significativo, muito marcante do seu amor pelo próprio Jesus. Você ama a sua noiva, você se dedica à noiva de Cristo, você é parte dela e se dedica a ela. A questão da leitura é uma coisa que eu tenho desde criança, um hábito que eu adquiri do meu pai. Inclusive, eu conto essa história no meu blog. Se você colocar lá no meu blog, colocar lá a Vida de Leitor, eu vou contar uma parte muito gostosa do meu relacionamento com meu pai, que já faleceu há 17 anos,
E o meu pai, apesar de ter apenas o 4º ano lá do grupo escolar, lá da década de 50, lá, né? O meu pai foi quem me ensinou a ler. E o meu pai lia muito. Então, eu peguei o costume de ler. Por causa da vida acadêmica, eu desenvolvi também algumas técnicas de leitura que me permitem ler, assim, uma grande quantidade de material, absorvendo relativamente bem as coisas que eu leio, mas eu também leio muito por prazer, tá? Esse ano eu já li Crime e Castigo, esse ano eu já li alguma coisa do Machado de Assis, eu gosto muito de ler. Eu tenho um livrinho que eu li quando eu era criança, deu vontade de ler novamente, que é um livrinho simples, pequenininho, que é o Açúcar Amargo, eu peguei para ler, e eu gosto muito de literatura, e é a parte do momento em que eu tenho, assim, um prazer, uma certa alegria de descobrir as coisas. Gosto de literatura universal também, né? Eu gosto disso também. Então é bastante importante, a gente não lê só teologia, mas a gente lê também as grandes histórias aí dos povos, os grandes autores brasileiros, para a gente entender a cultura, e eu particularmente leio como um momento de prazer e de alegria, tá? Muito bem, acho que isso deve Haveria ter. um complemento aqui? Por favor, pastor. Essa questão do amor do candidato ao seminário para com sua igreja, sua liderança, é uma das recomendações que nós fazemos no MISPA. Todo semestre o aluno tem que trazer um relatório que é preenchido pela liderança da sua igreja, por seu pastor ou então alguém que representa em nome da liderança que vai fazer essa carta de recomendação, justamente para tentar motivar na vida de cada um dos nossos discentes, de que a vida da igreja é muito importante. Se nós não aprendermos a amar o povo de Deus, a igreja da qual Deus nos colocou, então o restante da nossa vida e ministério é com esse povo, é com a igreja de Cristo. E então, de novo, tá de parabéns, pastor Júnior, por fazer esse enfoque e, ao mesmo tempo, desafiar aqueles que pensam no MISPA como uma opção de sua educação. Nós estamos ali na Vila das Belezas, 774, e então, a partir do próximo semestre, nós podemos, quem sabe, caminhar juntos e aprendermos com você também. Uma das coisas que eu falo também para os alunos, até na igreja e tudo, para quem vai fazer seminário, nós temos lá, vocês sabem disso, nós temos acho uns 15 seminaristas. A metade disso está no MISPA, o resto está espalhado nos outros seminários todos. Chegou perto de mim, vai estudar, meu amigo. Não vai ficar parado, não, né? E uma das coisas que eu falo para ele é que a grande importância de estudar no seminário, muitas vezes, nem é a questão da intelectualidade dos professores, né? Mas é a espiritualidade deles, a movimentação que eles dão, as dicas que eles dão. Para mim, talvez, a grande coisa que eu trouxe da faculdade teológica, quando eu fiz, foi a questão bibliográfica. E os alunos, você vê que eles não anotam. A gente fala para eles assim, olha, esse livro aqui é importante. O pastor Júnior falou aí de 300 livros. Eu vi o Carlos aqui falando, meu Deus, acabou até a bateria do meu celular para anotar esse negócio todo, né, de indicação de livro. E o que mais importa, o pastor Júnior está lá dando a matéria dele, ele está falando, esse livro é bom, esse livro é de cabeceira, esse livro é da matéria, é bibliografia. Entendeu? Quando eu comecei a andar com o pastor Luiz Saião, ele pegava lá o livro, me entregava e falava, lê. E eu era forçado a ler o livro. Muitas vezes, algumas coisas eu nem entendia, e chegava para ele e depois ia batendo papo. Eu ia vender livro com ele, né? Onde ele ia pregar, e a gente ia batendo papo sobre aquele livro. Mas o que você viu? Como é que foi isso aqui? O que é aquilo? Eu me lembro que ele me deu Teologia do Antigo Testamento, lá do Wellhausen, né? Rapaz, eu li a primeira, voltei 3 páginas. Tive que voltar, entendeu? Para a capa, para tentar entender, meu Deus, o que esse cara está falando? Porque é bibliografia. Isso o Saião me falava o tempo todo, cara, se você não tiver bibliografia, não adianta. Tem que ler. E aí seguiu os passos do Dr. Shedd, muita piedade, muita obediência, muita humildade, você entendeu? Quando eu entrevistei o pastor Marcos de Almeida, lá na rádio,
que foi a comemoração dos 100 anos, os 100 programas do painel literário, a gente fez um especial sobre o Dr. Shedd, né? E uma das coisas que ele disse para mim é assim, o Dr. Shedd pegava o carrinho dele, ele ia lá para a nossa igreja, ele estacionava o carro dele, ele não pedia para ninguém ir buscar ele, não tinha nada. Ele simplesmente ia até a igreja e ele entrava lá, quando a gente via, ele estava lá no meio do pessoal, onde tinha a hora ali da comunhão, de tomar o cafezinho, apesar de não tomar, mas ele estava lá no meio. E ele disse assim, o Dr. Shedd, quando ele estava com os irmãos, ele fazia questão de ser o irmão Russell, e não o Dr. Shedd. Talvez, irmãos, o que fique para nós no estudo teológico e nas conversas todas é que a gente precisa aprender a ser o irmão e não o teólogo simplesmente. Você pode até encontrar intelectualidade, mas se a sua espiritualidade não estiver ligada à obediência ao Senhor, não adianta estudar. Se você está indo só para passar pelo concílio, eu também aconselho como pastor Júnior, não vá. Não vá. É bobagem. Você entendeu? Vai perder seu tempo. João, você falou uma coisa tão preciosa aí. Eu ia dar uma dica e você acabou até conduzindo melhor o meu pensamento. A minha dica ia ser, leia os clássicos, né? Não leia sobre Calbart, leia Calbart. Oração do Pai Nosso, o pensamento dele sobre o Anselmo de Cantuária, Romanos. Não leia leia o livro 10 de Agostinho, né? Exatamente. Não leia sobre Soren Kierkegaard, pega Temor e Tremor e vai. Aí você me fez lembrar de uma coisa que é muito interessante, é uma experiência antiga que eu tenho. Quando lá atrás eu comecei a ler o livro desses caras, e eu ia fazer um levantamento biográfico, eu ficava impressionado com a piedade dessa gente. Entendeu? Você fala assim, o Soren Kierkegaard, é um existencialista, ele é um louco, ele é assim. Quando você pega a vida do cara, você vê a dedicação dele, o amor dele pela igreja, pela teologia, por todos os defeitos que o Calbart é acusado, e boa parte deles são acusações bastante falsas, eu duvido que alguém tenha sido assim tão piedoso quanto ele foi, no amor pela igreja, o tempo de púlpito, o testemunho das pessoas que viveram a volta dele. E aí você traz a história do próprio Shedd. Quando a gente fala do Kant, né, sei lá, né, como aqui o pensamento dele é complicado, crítica da razão pura. A leitura é assim, lê um parágrafo e volta a 2. Lê um parágrafo e volta a 2. É difícil de entender. Mas o Kant era aquele cara extremamente regrado. O pessoal regulava o relógio pelo horário que ele passava na rua, porque ele caminhava todos os dias no mesmo horário, e o cara falava assim, todo dia o Kant passa aqui às 9 da manhã, deixa eu ajustar o meu relógio aqui, porque agora são 9 horas da manhã. E tudo aquilo porque ele tinha uma vida regrada, porque ele queria servir, ele queria escrever, ele queria propor um pensamento. E você falou um negócio que é muito interessante. Conheçam essa gente, a espiritualidade dessa gente, lendo seus próprios textos, conhecendo a vida dessa gente, porque a nossa forma de viver e de pensar teologia vai mudar bastante. Eram homens como nós somos, eram pastores, entendeu? E a gente fica lendo muito da interpretação do pensamento dos caras, então vamos beber na fonte. E principalmente, né, a nossa fonte, sem dúvida alguma, principal é a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos beber lá. Outros mais puritanos, ou do avivamento inglês, ou americano, né, como Martin Lloyd Jones aí, e entender o que realmente esse cara estava falando é um negócio extremamente precioso. Outro é o Jonathan Edwards, né, que entendeu que ele precisava abandonar tudo que ele tinha lá para viver entre os índios, né, americanos e tudo mais. E como foi criticado por isso. Foi traído. Ele foi traído pela igreja, ele foi demitido pela igreja, né? Então, como assim, isso... E esse livro, mostra ele, pastor. Esse livro é muito legal, de ver a vida dele. Biografias, você entendeu? Sobre esses homens que são referência para a gente, devem ser. A gente está muito preocupado só com a intelectualidade, mas o que vai contar realmente para nós é a mudança que essas teologias têm feito em nosso coração. Eu sou professor lá do MISPAL, pastor Júnior também, o Jorge
o pastor Cacuto também é professor e diretor do seminário, e uma das coisas que me faz ficar ligado ao seminário como a Rádio Transmundial é a missão de mudar espiritualmente a vida das pessoas. Não é só intelectualidade, é mudar a vida espiritual, é como você se comporta com a sua esposa. E não é uma métrica, não é uma coisa, não é os 7 passos, não é uma coisa de coach. É mudar internamente, esse reino que não pode dizer ó ele ali, ó ele aqui, porque ele brota de dentro, não é? E modifica todo o sistema da nossa vida, que nos deixa em crise todos os dias. Essa leitura bíblica que o Espírito avassalador avança para romper o nosso coração e nos levar para o seu reino. É nisso que o MISPA está comprometido, e eu tenho certeza que é por isso que esses 2 homens que estão aqui com a gente hoje também se dedicam a isso, e eu espero que nesse processo todo, cada vez mais a gente cresça. Então, eu tenho um encontro marcado com todos vocês na segunda-feira que vem, com o pastor Júnior, com o pastor Cacuto e com todos os que nos ouviram e nos viram hoje, para que na segunda-feira que vem a gente converse agora mais sobre a teologia de verdade. A gente está pensando aí num tema, mas eu mando para todo mundo. Eu acho que todo mundo a gente espalha nas redes sociais aí. Vamos convidar um outro pastor, vocês vão ver quem é, professor também da casa. Pastor Cacuto, pastor Júnior, por favor, suas considerações finais. Deixa eu fazer que aí o nosso diretor fecha. Olha, Joãozinho, eu te chamo de Joãozinho, né? Todo mundo. Vou abrir isso aqui para o pessoal. Apesar do tamanho, né? Uma alegria estar com vocês. Eu tenho um carinho muito grande pelo pastor Cacuto também, por todo esse processo. Existe aí uma admiração entre nós aí que é reconhecível pela maneira como a gente olha um para o outro, pela maneira como a gente tem trabalhado esse tempo todo. Então, assim, é uma caminhada, contem comigo. Eu sou um eterno curioso, eu me posiciono como um curioso. Eu era um menino que, quando criança, eu ganhava um carrinho do meu pai, eu queria abrir para ver o que tinha dentro. E hoje, aos quase 46 anos de idade, eu continuo dessa forma, e eu sou alimentado pela curiosidade. E depois da minha conversão, isso tudo se voltou para conhecer a Bíblia, conhecer a Deus. E eu venho aí aos trancos e barrancos por causa da minha limitação, por causa das minhas dificuldades, por causa das minhas características pessoais, que às vezes ajudam, às vezes atrapalham bastante, mas eu venho procurando crescer e procurando também inspirar as pessoas que Deus tem colocado no meu caminho, assim como eu tenho sido e tenho sido inspirado até hoje, por conviver com muita gente interessante, incluindo vocês, meus professores. Hoje eu tenho um relacionamento com os meus pastores, eu sou pastor de uma igreja, mas eu tenho pastores, o pastor Israel e o pastor Márcio, e a gente conversa bastante, a gente troca muita experiência, e tem sido um período assim de uma alegria, de um crescimento, de um aprofundamento e uma série de coisas da minha vida, e eu não tenho dúvidas de que eu estou vivendo a fase mais rica da minha vida do ponto de vista espiritual, e vocês dois aqui que estão na live, vocês têm uma participação muito especial pelas oportunidades que o João Paulo tem me dado, que eu nem sei por onde foi que começaram, mas agora a coisa engatou, e isso tem me trazido crescimento. O pastor Cacuto, que demonstra ter uma confiança muito grande em mim, que eu também não sei de onde nasceu, então eu me sinto assim com uma responsabilidade muito grande, mas é uma responsabilidade que eu trago com muita alegria. A partir da semana que vem eu vou estar aí nessa condição. O pastor João Paulo é um exímio entrevistador. Nós estamos aqui conversando há 1h30, ele nos manteve falando, ele nos manteve atentos, ele fez perguntas pertinentes, ele cutucou a gente, ele levantou a bola, e olha, moça, eu tenho tanta coisa para aprender com você, e eu estou nessa. E na semana que vem, a gente começa a trocar ideia aí com outros colegas também, num bate-papo instrutivo aí para quem acompanhar a gente, tá bom? Então, a bênção de Deus, uma bênção muito grande, uma alegria indizível estar com vocês, e estamos juntos. Deus abençoe a todos. Pastor Cacuto. Eu quero, com satisfação, deixar uma palavra de apreço às nossas igrejas, às associações Sudocap e Abafer, que são as organizações que fundaram o nosso seminário e
são elas que também mantêm essa instituição. Uma das dificuldades e perguntas que surgiram logo no finalzinho de julho, será que o seminário estava fechando? Alguma dificuldade? Sim, a dificuldade é justamente o que a pandemia trouxe para todos nós. E, em função disso, nós tivemos alunos que perderam sustento ao longo do semestre, estão com dificuldades no pagamento das suas mensalidades. Inclusive, se alguma igreja sentiu o desejo de ajudar um desses alunos, no privado, podemos conversar e orientar como canalizar a sua ajuda para esse aluno. Muitos perderam o emprego, como aconteceu com muita gente nas nossas igrejas, e então, em função disso, nós não queríamos perdê-los. Eu quero também deixar uma palavra de encorajamento para os nossos alunos, nosso corpo discente. Não desanimem. Esse momento, ele está passando, felizmente, as estatísticas têm mostrado isso, e a gente espera que em janeiro a gente já tenha uma perspectiva melhor e maior para o retorno do nosso semestre. Isso retarda em um semestre o término do seu curso, mas esse é o processo. Perguntaram para Billy Graham se soubesse que Jesus Cristo voltaria nos próximos 3 anos, como é que utilizaria esses 3 anos? E depois de pensar um pouco, ele disse, eu me prepararia por 2 anos e pregaria 1 ano. Deus sabe por que você teve que perder um semestre. Não desanime. Continue firme. Se você tiver 1 ano para pregar o evangelho, que pregue com toda a suficiência que a graça de Deus dá para você, e faça isso com o esmero possível, e lá na presença do Senhor, o galardão para aqueles que começaram às 6 da manhã, é o mesmo daqueles que começaram às 5 da tarde. Então, não se preocupe com isso. Mas também eu tenho que me alegrar e agradecer aos professores. Professores, eles me mandam mensagens de encorajamento, perguntam como é que eu estou, eles dizem que estão orando, eles estão com a expectativa de que no próximo semestre as aulas retornam. Eu quero me despedir realmente agradecendo o carinho dos irmãos, das igrejas, dos pastores. Um grande abraço a todos. Muito bem, muito obrigado pelo carinho todo que foi dispensado a mim. Vocês falaram isso só porque vocês são bondosos, porque eu tenho amarrado o meu cachorro com linguiça e, rapaz, o meu pecado me deixa em apuros algumas vezes. Agora, irmãos, os alunos, eles já estão aí no YouTube marcando um churrasco na casa do pastor Júnior. Então já se preparem para isso. Claro, aqui é o point, aqui é o point. Muito bem, é isso aí. Isso que é bom para nós mesmo, é isso que é bom para a vida dos nossos alunos. Irmãos, Deus abençoe vocês. Nós temos um encontro marcado na segunda-feira que vem para mais um Vamos Falar de Teologia. Deus abençoe vocês. Até segunda. Que Deus esteja com todos vocês.